Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao curso de Python. Eu sou a Mirla, eu vou dar continuidade dos assuntos dessa semana. Eu já gravei para vocês uma aula também, né, de como baixar e instalar o Anaconda Navigator. E a partir dessa aula é que os códigos vão ser feitos nele, tá bom? Principalmente no Spider. Mas, enfim, se vocês quiserem se manter no VS Code, também não tem problema. Nossa intenção aqui no curso é, além de apresentar novos conteúdos, que eu falo conteúdos em relação a Python, também se inclui novas formas de fazer o seu código, né? Isso entra também novas ideias. Então, vocês que sabem, gostaram do VS Code, podem se manter nele, sem problema. Só vocês vão ter que instalar as bibliotecas que foram instaladas na aula do Anaconda, tá bom? E fora isso, tudo bem. Além disso, também tem um detalhe que na terceira semana talvez mude novamente de ida. Então, provavelmente que vai ser a Google Colab ou alguma coisa assim. E vocês, enfim, provavelmente vão ter que trocar novamente. Mas, enfim, vocês que sabem, tá bom? Essa é uma opção e eu vou utilizar o Spy. Certo. Voltando agora para o assunto da nossa aula, ela vai ser focada em ensinar Matplotlib, essa biblioteca, tá bom? E mais precisamente vamos falar sobre o módulo do PyPlot, tá? É o módulo que eu mais gosto de usar, é o módulo que eu acho mais útil e mais legal. Enfim, galera, Matplotlib é um pacote de plotagem em Python, tá? Que facilita muito, mas muito mesmo a criação dos gráficos. Então, os gráficos eles podem ser gerados por dados que podem estar armazenados de várias formas, né? Dá pra gente mesclar com a biblioteca NumPy, dá pra mesclar com a Pandas, né? Dá pra gente trabalhar com data frame e apresentar esse data frame de alguma forma. Enfim, nessa aula eu vou mostrar exemplos de das funções dessa biblioteca, tá? E aí a gente vai utilizar uma visão através de listas e também de arrays. Então, a gente vai utilizar um pouquinho de NumPy, até para aprofundar mais, né, nossos estudos com NumPy. Tá. Primeiramente, a gente vai começar pela documentação. Por isso, eu já deixei aqui aberto, tá? Minha pesquisa no Google, Matplotlib Documentation, tá? E aí vocês pegam o primeiro link que aparecer aqui. E... Opa, foi. Beleza. E, gente, vocês vão ouvir muito isso nas minhas aulas, porque, enfim, é muito importante, então eu já vou dizendo. Não se limitem a aprender os conteúdos de uma biblioteca apenas em um vídeo de 15, 20, 30 minutos, tanto faz. Seja ele qual for, seja ele daqui da Laze ou de qualquer outro youtuber, enfim. Aprendam a utilizar a documentação ao seu favor. Aprendam que uma biblioteca tem a oferecer pela documentação, sabe? Esses vídeos que a gente traz são um apoio, é uma introdução para você buscar mais. Mas nunca se esqueçam de ir atrás da documentação, beleza, galera? Não se esqueçam. Eu já deixei aqui a documentação aberta do PyPlot, tá? Só para facilitar algumas coisas, porque é o PyPlot que a gente vai utilizar, tá bom? Mas é isso, galera. Por favor, busquem se aprofundar na documentação. Não se limitem apenas a algumas aulas do YouTube. Realmente, se vocês querem ser programadores de verdade, aprendam a ler pela documentação. Dado o recado, vamos para o assunto da aula. Certo. Para importar o Matplotlib e o módulo PyPlot, já começamos aqui ó, com import Matplotlib SPLT. Tá? Então, eu vou abrir aqui o Spider e eu vou colocar aqui import matplotlib.pyplot. Assim como a gente viu aqui na nossa documentação. Aqui, tá? Certo, mas a documentação, ele explora uma das convenções que eu vejo muitas pessoas usando, que é definir ela como PLT. Então,
Em vez de a gente colocar, toda vez que a gente for utilizar alguma função da biblioteca, matplotlib, ponto, pyplot, ponto, alguma função, a gente usa apenas o PLT, ponto, alguma função. Ah, Mirla, por que isso? Gente, PLT é um nome muito mais fácil de se trabalhar, né, de digitar, mais simples do que tudo isso aqui. Ah, mas por que que tem que ser PLT? Eu não sei. Não sei por que que definiram isso, não sei quem chegou e disse assim, não, vai ser sempre PLT. Não sei. Mas é definido assim, toda vez que as pessoas vão utilizar a Matplotlib, pelo menos dos exemplos que eu vejo, todo mundo coloca como PLT. É meio que convencionado. Ah, amigo, eu quero ser diferente. Então você pode colocar um Cláudio aqui. Cláudio. E aí toda vez que você for chamar a biblioteca, você chama Cláudio ponto alguma coisa. A gente vai fazer isso? Claro que não. Mas se vocês quiserem brincar um pouquinho, tanto faz, gente. A convenção é PLT e eu aconselho muito vocês a utilizarem, tá? Enfim, se o Matplotlib é uma biblioteca para mostrar gráficos, então a gente vai precisar criar pontos em x e em y, certo? No eixo x e no eixo y, para montar o gráfico. Então, eu vou criar aqui duas listas. A primeira vai se chamar x. E, sei lá, vou colocar 1, 2, 3, 4. Esse aqui são os meus pontos no eixo x. E eu vou criar uma outra lista que vai ser os pontos do eixo y. E aí vai ser 5, 6, 7, 8. Eu realmente não estou muito criativo, mas não tem problema. Certo, tendo esses dois dados, esses dois pontos, a gente pode já plotar alguma coisa. E para isso, a gente vai usar o PLT, né? A gente vai chamar a biblioteca e vai chamar a função plot. Nessa função plot, ele vai pedir que a gente relacione aqui o que, que vai ser, quais são os valores no eixo x e quais são os valores no eixo y. E também ele pede alguns outros argumentos. Se vocês forem na biblioteca, vocês vão saber melhor quais são esses argumentos e também mais tarde talvez a gente vai trabalhar com eles. Então, eu vou ter que colocar primeiro o x e depois os valores em y, tá? Isso aqui, ele vai gerar o plot. Para mostrar esse plot, a gente coloca aqui plt.show. Opa, show. Pronto. Eu não preciso colocar nada, pode deixar só assim, para mostrar. E vamos rodar. Olha só. Deixa eu deixar aqui bem legal. Pronto. Não sei se vai dar para ver direito na gravação, mas tá aqui, tá? O nosso gráfico. 5 em 1, 2 em 6. Direito como a gente definiu, tá bom? Além disso, a gente também consegue dar umas adições no nosso gráfico, até porque um gráfico assim, o que que ele está me dizendo? O que que ele se refere? O que que é o eixo X, o que que é o eixo Y? A gente pode enfeitar o nosso gráfico, tá? Dá pra gente colocar um título com plt.title, e aí a gente coloca um string com qual o título? Vou botar gráfico, porque enfim, é o que ele é, gráfico. E dá pra gente também definir o que, que é o eixo X. Então eu vou botar X label. E eu vou dizer que é o eixo X. E dá pra gente fazer o Y label. Opa. Que também é string. E eu digo que é o eixo Y. Vamos rodar. Olha aqui, a gente já tem o nosso título, tem a referência ao eixo Y e ao eixo X, tá bom? Bem bonitinho, bem simples, vocês veem que são nomes, assim, bem fáceis de lembrar, né? Título, Y label, X label, enfim, são coisas simples. Mas tem como a gente deixar ainda melhor, né? O nosso gráfico. Se eu alterar aqui no nosso Y, vou, sei lá, colocar uns números aleatórios. 4, 8, 2, pronto. Tanto faz. Tá aqui. E eu rodar aqui. Eu vou ter aqui isso.
Mas vão ter várias retas aqui, mas eu quero saber exatamente qual é esse valor aqui, qual é esse valor aqui, qual é esse valor aqui, mas sem ter que ficar, sei lá, olhando assim de perto e vendo se não é 7. Aqui claramente é o 8 e aqui claramente não é o 7, mas para eu ter noção melhor de quais pontos eu quero mostrar no nosso gráfico, eu posso utilizar plt.x. Vou usar primeiro y, x. E eu vou colocar y. O que vai acontecer? Ele vai definir exatamente os pontos que eu quero que apareça no meu eixo. Nesse caso, como é y, x, vai aparecer apenas os pontos que eu quero que apareçam no eixo y. Então, no caso, como eu pedi para que fosse a lista y, que é esta, ele vai aparecer somente o 4, o 8, o 1 e o 2. Assim como eu defini aqui na lista, tá bom? E é por isso que só apareceram aqui. Se eu quiser fazer isso para x, eu posso botar plt.xtix. E aí aqui eu coloco só x. Rodando e tá aqui. Nosso gráfico bem mais clean e definido exatamente o que é, quais são os nossos pontos que a gente quer. Ah, Mirla, mas mesmo assim não dá para saber o que é cada ponto. Sei lá, sou uma pessoa míope, eu não consigo seguir aqui a linha. Tudo bem, eu também sou míope, eu entendo essa dor. Então, para isso, a gente pode ativar a grade do nosso gráfico. E aí a gente utiliza o pt.grid. Quando a gente chama isso, olha só, ele cria linhas no nosso gráfico, tá bom? Eu vou ver se dá para ser maior ainda. Dá para ser maior. Pronto. Ele vai criar linhas no nosso gráfico. Vocês estão vendo aqui? Essas linhas a gente dá também para a gente definir o eixo em que elas vão ficar. Por exemplo, eu boto no X e eu digo que vai ser no eixo Y. Então, elas só vão aparecer no eixo Y. Se eu colocasse um X aqui, elas iam aparecer somente no X. Ah, mas eu não gosto que seja uma linha contínua, eu quero que seja uma linha tracejada. Também dá, a gente coloca o line style. A gente iguala e diz que é traço. E olha aqui, não sei se dá pra ver no vídeo, mas tá pontilhado, ok? Eu acho que ainda dá pra ficar mais pontilhado ainda. Dá pra ficar bem clarinho, mas tá aqui, bem pontilhado, tá bom? Ah, mas Mila, como é que tu sabe desses parâmetros? Como é que tu sabe desses códigos? Gente, é a documentação. Vão na documentação e vocês vão ver as opções para cada função, tá bom? Beleza. Depois de criar a figura, a gente pode alterar a aparência do nosso gráfico. Mudar a cor, mudar o estilo da linha, colocar uns marcadores, enfim. Olhando para a documentação, mais precisamente para a documentação que se refere ao PyPlot, este. A gente consegue ir atrás do plt.plot, e nele vai me dizer aqui os parâmetros do plt.plot, que eu falei para vocês mais cedo, que tinham vários parâmetros, e realmente são vários parâmetros. Mas o que eu quero que vocês vejam são essas notas, que dá para a gente definir as combinações para gerar a nova aparência do nosso gráfico. Ela só tem que seguir essas combinações em cor, marcador e linha, tipo de linha. Para ser mais prático, eu vou pegar só, por exemplo, primeira cor. A gente já sabe que o nosso gráfico aqui ele é azul. Então, vamos mudar, vamos botar verde, green. Então, esse é o nosso código da cor, green. Então, eu vou aqui no PyPlot. Não, no plot. Colocar e botar verde. Então, vai, roda aí. E olha só, o gráfico agora tá verde. Ou vermelho, o símbolo do vermelho é R, de red. E agora nós temos um gráfico vermelho. Tá, mas você não quer que o gráfico seja somente a linha, você quer que tenha pontos no gráfico. O que você vai fazer? Dá pra gente colocar os marcadores.
como esses aqui. Esse aqui, Circle Maker, que é só um O, um Ozinho. Ele vai marcar pra gente os pontos da minha linha. Ah, Mila, mas sumiram. Sumiu a minha linha. Não tem problema, a gente volta aqui e tá aqui, ó. Solid Line. A gente pode colocar aqui um traço. Pronto. E pronto, voltou a nossa linha. Ah, mas eu não quero que seja somente o traço. Eu boto dois tracinhos, ela vira aquela tracejada. Tem também como ser ponto, traço e ponto, ou somente ponto. Por exemplo, traço e ponto. Olha aí. Dá pra gente definir também outros tipos de marcadores. Gente, tem tantos marcadores. Por exemplo, esse aqui de triângulo. Então, eu só vou apagar esse O e vou colocar chapeuzinho que eu chamo. E tá aqui o triângulozinho. Dá pra ser um triângulo virado à esquerda, né? No caso, pra esquerda. Então, estão aqui todos os triângulozinhos. Dá pra eu apagar esses daqui, botar só pontilhado. Gente, tem várias e várias opções de como estilizar o nosso gráfico. Assim, vai de vocês, vai da necessidade de vocês, de como vocês acham mais interessante que o gráfico esteja sendo mostrado, certo? Dá pra gente alterar a cor, e dá pra fazer muita coisa, dá pra fazer um gráfico bem bonito, dá pra fazer uma coisa bem legal, certo? Ah, e assim a gente já sabe de algumas combinações. Tá, mas por que esses marcadores? É só pra deixar bonito? Não é só pra deixar bonito, também é pra deixar bonito, mas isso também ajuda a separar os gráficos que podem estar no mesmo plot. Porque, sim, eu posso adicionar mais gráficos aqui, mais funções aqui, além dessa aqui. Para entender melhor como funciona essa adição, eu vou tirar o uso das listas e eu vou começar a utilizar os arrays, tudo bem? Então, eu vou chamar aqui o nosso NumPy. E eu vou apagar esses dois mesmo e vou criar somente um X, tá? Eu vou chamar o Orange de 0 a 10, eu acho que tá bom. Vai de 0,5 para não ficar muita coisa. Calma. Pronto. E agora a gente vai gerar alguns plots. Hum, eu vou fazer o seguinte. Um segundo. Beleza, galerinha, tô de volta. E vamos lá, explicar só o que eu fiz aqui rapidão. Eu separei por célula o que eu acabei de dar. Por exemplo, essa primeira parte, essa introdução, eu separei em uma célula só. A separação por célula no Spider, ela é feita você colocando um hashtag e dois sinais de porcento. E aí você cria uma célula. Essa célula pode ser executada, sempre clicando aqui, tá? E aí ele executa essa célula. Deixa eu mudar aqui para vocês verem ela ser executada. Mudar para azul, sei lá. Só define um gráfico azul. Pronto. E aí mudou o nosso gráfico azul. E somente essa célula foi executada. Essa daqui, eu criei uma célula abaixo, tá? E ela não foi executada porque, enfim, são duas células diferentes. E isso é legal num código em que você tem que fazer várias funções e ele tem que ser separado em várias partes, e aí você só precisa testar algumas partes, né? A gente separa as células do nosso código e executa somente elas. Mas também tem a opção de executar todas ao mesmo tempo. Então, aí se eu quiser executar todas, eu coloco o run file, tá? Eu aperto F5. Mas no caso aqui, eu vou separar em células para ficar mais legal a nossa separação de conteúdos e também esse arquivo ficar disponível para vocês com esses dados aqui acima que botei, tá bom? Beleza. Para colocar vários gráficos em um mesmo plot, a gente não precisa colocar todos, sei lá, x, y, x1, y1. Dá para fazer isso aqui? Dá. Tá? Aí você só define aqui só a cor, por exemplo. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3. E esse é o meu X. E 1,
2, 3. Esse é meu Y. E aí eu quero que eles sejam vermelhos. Dá pra colocar também outro, que é 4, 5 e 6. Separando, 4, 5 e 6. E definir eles como azul. Eu posso executar isso. E aí eu vou ter aqui os meus dois gráficos no meu único plot. O gráfico em vermelho e o gráfico azul, que são esses aqui. Ok? E tá tudo certinho. Mas isso não é tão bacana. Eu não acho tão bacana trabalhar desse jeito. Mas se for mais simples, né, para vocês, para montarem um plot dessa forma, vocês podem plotar também. O que eu venho trazendo aqui é que a gente pode fazer linhas com os nossos plots. Por exemplo, eu criei essa reta aqui, ela é uma reta que vai de 0 a 10, deixa eu botar aqui, variable explore, x, aqui, é o nosso array, que vai de 0 até 9.5, né, que é o máximo até 10. E essa aqui é o nosso, vai ser a nossa base para os nossos próximos gráficos. O que acontece? Eu posso pegar aqui x e x ao quadrado, que aqui no caso é o nosso x do gráfico, e aqui o nosso y, que é o x ao quadrado, tá? E eu vou dizer que é para ele ser preto e X. Preto não, desculpa. Azul e X. Executar essa célula e tá aqui o meu gráficozinho todo marcadinho por X, tá? Beleza, eu vou só colocar uns pontinhos para a gente não perder o gráfico. Eu vou botar agora, quero adicionar outro plot. E vai ser a mesma coisa, x ao quadrado, ao cubo, na verdade. O quadrado já foi. E eu quero que ele seja, sei lá, vermelho. Não, verde. E que seja separado por quadradinhos. Vamos gerar aqui. Tá aqui. Quadradinhos, todos verdes. Tá bom? Dá pra eu colocar aqui que ele é tracejado, só pra gente ter uma visão melhor dele. Executou? Pronto. Tá aqui. Nossa visão. E dá pra gente também fazer um mais simples. X por X. E aí pode ser vermelho mesmo. E só. E ponto e vírgula, vai. Ou ponto e vírgula não. Traço ponto. Tá aqui a nossa linha. Aqui os meus 3 gráficos lindos e maravilhosos. Tá, mas desse jeito dá para identificar exatamente o que é cada gráfico? Por exemplo, como é que eu vou saber qual é a função deles ou o que eles estão se referindo? Dá pra gente adicionar legenda em cada um. Para isso a gente coloca um label em cada um dos nossos plots. Por exemplo, esse label aqui eu vou dizer que é x ao quadrado. Já esse aqui, nosso label, vai ser x ao cubo. E esse aqui vai ser só x. Beleza? Para poder mostrar essas legendas, né? Eu coloco plt.legend e eu não preciso definir nada dessa forma. E eu vou ter aqui os tipos do nosso gráfico. Vocês veem que realmente ele mostra o tipo do nosso gráfico, por exemplo, o x ao quadrado. Ele é pontilhado, marcador x. E ele colocou pontilhado, marcador x, como está aqui. E aqui é tracejado e em quadradinhos. X tracejado, quadradinhos. Enfim, ele define corretamente como é o nosso gráfico, como é exatamente o tipo dos nossos gráficos pela legenda correta. Ele já faz isso pela gente, tá bom? Beleza. Além de adicionar mais gráficos em um mesmo plot, a gente pode gerar em uma mesma imagem vários plots. Tá? Para explicar melhor esse conceito, a gente precisa entender o conceito de figura e o conceito de axis. Para entender melhor esse conceito de figura e axis, eu fiz essa imagem aqui no Paint. Gente, simples aqui. A figura é realmente o espaço, né, geral
para você colocar mais gráficos. Então, pode ter um, dois, três, enfim, vários gráficos em uma mesma figura, tá? Já o X é o gráfico em si, são os gráficos individuais, tá bom? Representados na figura. E isso aí é uma forma de trabalhar com subplots. Por exemplo, aqui é um exemplo de uma figura com dois eixos. Eu podia pegar e dividir esses dois eixos. Agora vão ser quatro, como tá aqui, ok? É simples, gente. É só definir quantas. É uma figura só que você vai mexer, mas você pode adicionar vários eixos, tá bom? Voltando agora para o Spider, existem algumas formas de se trabalhar com subplots. E a que eu mais gosto de trabalhar é a que usa o plt.subplots. Só por conta da facilidade que ele traz para a gente trabalhar com os eixos, tá? Aí, para isso, a gente chama figure. Desculpa, peraí. A gente vai, ele vai retornar dois dados para mim. Vai ser a figura e os eixos. No caso, eu vou fazer três, só para ficar bem três. E igualar isso ao pltSubplots. E o que acontece? Nessa função, eu dou os argumentos. Os principais argumentos dele que ele pede são a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que vão ter na nossa figura, como eu mostrei aqui no Paint. Nesse caso, daqui, eu tenho duas colunas e duas linhas. Se eu apagar esse traço, eu vou ter uma coluna apenas, que é essa aqui, e duas linhas, ok? Primeiramente, no nosso subplot, ele vai nos solicitar a quantidade de linhas. Eu acho que três gráficos ficam melhor apresentados em linhas, então eu vou colocar 3 para uma, então vão ser 3 linhas e uma coluna. Então, no caso, vão existir 3 plots em uma mesma coluna. E eu posso definir também o tamanho da nossa figura para melhor se adaptar. Primeiro eu vou deixar sem esse parâmetro, só para a gente ter noção de como vai sair o nosso plot. Depois a gente vai arrumar o tamanho da nossa figura, tá bom? Certo. Para nossa figura 1, eu vou utilizar dos mesmos plots que a gente fez aqui. O x ao quadrado, o x ao cubo e o xx, tá bom? Tá, para o primeiro, o x1, e aí eu vou plotar aí. Tá vendo que agora a gente está utilizando o x, que é realmente o gráfico em si, o plot em si. A gente não precisa mais utilizar pt, utiliza o x, tá? Certo. Plot 1, eu vou colocar x ao quadrado. Eu vou botar azul e x da mesma forma. Tá, tudo bem. De x e pontilhado. E vou definir o label também. Na verdade, eu devia ter só copiado isso aqui tudo. Mas, tudo bem. Vamos lá. E aí, eu defino tudo para esse axis em si, tá bom? E aí, eu vou colocar x1.legend, que eu tô pedindo para eu transmitir essas legendas. E aí, eu vou querer também setar, colocar os labels para os meus eixos em cada um dos eixos, né? Mas não é somente isso que a gente coloca, como a gente usa na nossa biblioteca, né? Com PLT. A gente tem que colocar um set underline para a gente definir o label que é somente tela. E aí a gente faz a mesma coisa para o x. x2.set underline, Ctrl V, tá? E isso aqui vai definir o plot somente para o AX1, que ele está definido, no caso, na linha 1. Eu acho que é. Certo. Para o 2, eu vou fazer a mesma coisa, inclusive eu vou copiar e colar para ficar mais simples.
Eu só mudo aqui para 2. E hum, pro plot, eu vou pegar o plot lá de cima, que o AX2 ele vai ser, como eu coloquei aqui, o X ao cubo. Então eu vou só copiar aqui e jogar aqui, tá bom? E pro 3, eu também vou copiar esse aqui, dar um Ctrl V, trocar aqui os nomes para 3. Só para passar as coisas, tá, gente? Só para não ficar muito gigante. Eu tenho que fazer um por um. Mas, novamente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês colocam nos comentários, entendeu? Não se acanhem. Podem colocar aqui que a Laz a gente tira dúvidas. Está aqui para isso. Beleza, vamos gerar só para ver o que está acontecendo. Olha só, a gente tem os nossos gráficos, estão bem apertados, né? Vocês estão vendo aqui que os números estão escondidinhos. Deixa eu só aumentar aqui. Os números estão bem escondidinhos aqui dentro. E ele tá meio apertadinho, não tá muito bem não. Então, isso significa que a gente vai ter que colocar um tamanho para nossa figura. A gente tem que definir, porque, enfim, não tá dando certo. Vou colocar figure size, é um dos parâmetros. E não sei, eu acho que 10, 5, não, 10, 6 devem aguentar. Deixa eu ver. Pronto, olha só. Com o tamanho de figura 10.6, vocês veem que você já ficou bem mais leve. Só que ele não está mostrando os labels do X. Ah, então deixa eu colocar 15, 12. Pronto, agora mostra bem melhor. Aqui pelo menos os labels, né, que a gente tem do eixo X, ele está mostrando. Notem também que ele me colocou legenda em cada um dos nossos plots. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Ele tá colocando a legenda, tá bom? Então ele já foi com a legenda. Enfim, eu tô achando ele legal, assim, tá? Tá legal. Beleza. Agora a gente precisa só colocar um título. E para título a gente vai utilizar o PLT mesmo. E a gente coloca de subtitle. Yes. É tipo um super título. E eu vou colocar o mesmo título. Gráfico. Pronto. Ah, esqueci do PLT.show, né? Nossa, que pecado. Pronto. Ah, pronto. É, o super título ficou realmente bem estranho lá em cima, mas é o que temos. E aí vocês podem ver, o máximo que eu consigo mostrar do gráfico é esse. Deixa eu ver se aqui dá pra mostrar. É, aqui dá pra mostrar melhor. O nosso gráfico. Tá aqui o nosso título e os nossos eixos. Todos os nossos eixos e plots. Da forma como eles podem ser mostrados, né? Divididos em três. Beleza. Outra forma de trabalhar, a gente tem como a gente trabalhar com os plots, não necessariamente só seguindo essas linhas. A gente não tem que sempre precisa todos os nossos plots, todas as nossas figuras que a gente tem que fazer, nem sempre são em linhas. Às vezes a gente precisa de uma barra, a gente precisa de um gráfico em pontilhinha, a gente precisa de um gráfico em pizza, enfim, aqueles diversos gráficos que a gente utiliza normalmente, né, quando precisa montar um gráfico. Então, eu vou fazer aqui uma mistura, vou misturar com a outra forma de trabalhar com subplots, que é só adicionando plots, sem trabalhar diretamente com extras. E já vou mostrar logo para vocês outra forma, né, outras formas para a gente plotar gráficos. Então, eu vou pegar esse aqui, que esse não vamos, acho que não precisa não de NumPy, pelo menos não agora, ok? Só importar isso aqui. Eu vou criar duas listas, uma eu vou chamar de grupo, e eu vou dizer que é grupo A, o grupo B e o grupo C. Em tese, eles foram submetidos a alguma coisa aí, e que os dados para o grupo A, ele recebeu um dado equivalente ao número 5,
o B ao 20 e o C 10. Não sei por quê, mas é isso aqui. Eu tô inventando aqui. E aí a gente monta uma figura, plt.figure, yes, aqui mesmo. E a gente cria uma figura e define o tamanho da figura, que eu sei lá, ó, vou botar aqui 9 por 3, tá bom? Só pra gente criar a nossa figura. E aí a gente já pode começar a adicionar os subplots. Então a gente vem com plot, ponto, subplot. E ele vem na mesma pegada desse daqui, plt.subplots, definindo a quantidade de linhas, a quantidade de colunas, tá? Só que ele tem uma adição, que além de quantidade de linhas e colunas, ele pede a posição. Então, ele vai criar um plot com base nessa posição. Então, eu vou colocar uma linha só, tudo bem? 3 colunas. E eu vou colocar aqui a primeira coluna. Eu podia colocar simplesmente assim, 1, 3, 1. Essa função subplot tem suporte para isso. Mas eu vou separar por linha, por vírgula, para vocês verem que tá a mesma coisa quando a gente for adicionar o outro subplot. Então, eu vou colocar aqui plt.bar. O que é plt.bar? Ele vai gerar um gráfico em barras. E aí, eu vou colocar aqui grupo e dados. Opa, dados. Para o outro plot, subplot. Ué, o que tem de errado? Subplot. Não, tá certo. 1, 3, 2. É o lugar do 3. Então, eu vou botar plt.scatter, que é um gráfico em pontos. Ah, que eu botei plot. PLT e PLT. Pronto. Aí eu botei o meu grupo e os meus dados. E por fim, eu vou adicionar o plot, subplot, quer dizer. E ele vai ser 1, 3, 3. Ou seja, na linha 1, 3 colunas e posição 3. E aí eu vou adicionar o que vocês já conhecem, que é o PLT plot, que cria um gráfico, um grupo e dados. E plt.show. Vai, bichinho. Rodar aqui. E olha só o que nós temos. Na verdade, nós não temos, né? Eu errei aqui. Pronto, corrigindo o nome. Temos aqui a nossa apresentação de dados. Uma forma de gráfico de barras, uma forma de gráfico pontilhados, certo? E a forma com gráfico em linhas, como a gente já conhece, que é o plot. Dá pra gente adicionar um título gigante também, plt.subtitle. E, sei lá, chamar plots. E tá aqui, o nosso grande título. E, enfim, a forma de trabalhar com cada tipo de apresentação de gráfico, enfim, com um gráfico de barras ou com esse aqui que é o pontilhado, você trabalha também da mesma forma que o gráfico de linhas, com plot normal, certo? Você pode adicionar legendas, labels, definir o que você quer que apareça, enfim, da mesma forma que a gente trabalhou, ok? Adicionar o grid também, etc. Vocês não vão ter dificuldade quanto a isso, afinal são as mesmas coisas que a gente utilizou para o plot, tá bom? Então é isso, galera. Obrigada por assistir até aqui. Deixe um gostei se isso aqui foi útil para vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, vocês podem colocar no comentário que a gente responde o mais rápido possível, tá? Não fiquem com dúvidas. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.